Luciano Fialho. Tenho certeza que não, pô. Tenho certeza que não. Se eu falei um dia que eu tinha esperança, eu não tenho mais. Tá maluco, pô. Os caras. Acho que o pior disso daí que você falou, Gustavo, é o seguinte. Porque os caras, tipo assim, não sabem, vão ter que aprender e tudo mais. Só que o problema é que o pior disso tudo é o cara que sabe pouco e ainda quer ensinar errado pros outros. Sacou? Então eu acho que a gente tá completamente fudido nesse cenário. Porque, assim, não tem condições da galera querer aprender um conteúdo que precisa ter, não um background, sabe? Eu não tô querendo, tipo, cagar regra aqui e dizer que você precisa saber programar para poder usar o Google Tag Manager. Mas a gente precisa entender alguns certos conceitos para que a gente consiga montar uma estrutura de dados que não seja um castelo de areia, sacou? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Não, tu não tá em 2020, a gente não tá na pandemia, graças a Deus. A gente só tá fazendo formato online agora também nos nossos podcasts aqui da Métricas Boas. Se você acompanha o Analytics Talks somente em áudio, nada mudou para você. Agora, se você acompanha no nosso canal do YouTube, se você acompanha também em vídeo dentro do Spotify, você tá vendo que o formato tá um pouquinho diferente. Esse formato agora acontecerá por dois motivos. O primeiro eu vou explicar, o segundo quem explica é o Luciano. O primeiro motivo é que este formato permite a Métricas Boss quebrar barreiras. Sim, você vai ver que os próximos podcasts que você vai começar a ouvir depois desse aqui de previsões serão podcasts com pessoas que estão fora do Brasil. Porque o podcast online nos permite quebrar essa barreira territorial, trazendo gente de fora para bater papo com a gente aqui e aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo para você. E o segundo motivo, Luciano, é porque nós o quê? O que está acontecendo na Analytics House? Salve, rapaziada. Não, então, pra quem não sabe, a gente tá fazendo obras no nosso novo escritório. E aí, quando tudo estiver pronto, a gente volta as gravações de lá. Mas acho que é um ponto interessante da gente começar a testar esses formatos para poder conseguir trazer gente de outros lugares do mundo. Então acho que é muito interessante a gente começar a brincar com isso. E aí, vira e mexe, quando a gente tiver a oportunidade de gravar, sei lá, com a Vinasca Chique, eu não vou negar só porque vocês querem conteúdo presencial, né? Então, é isso. Analytics Mentions está em reforma, mas vamos sem mais delongas ao nosso podcast. Mas assim, ó, você tem que avisar pra gente se tu curtiu esse formato, se não deixou nada prejudicar, porque a gente sabe que não, porque os participantes é que elevam o conteúdo. E a gente vai falar hoje sobre previsões de Analytics para 2024. É um podcast que a gente faz todo ano, debatendo sobre o que a gente sentiu nesse ano, o que a gente entende que vai acontecer para o ano que vem. Muitas previsões a gente já acertou, outras a gente errou, e quem sabe a gente não acerta de novo aqui. A gente pode até, tô levando pra galera aqui, em todo final de ano, quando a gente for gravar uma previsão novo, a gente falar quantas a gente acertou do antigo, pra gente ter uma noção como é que o nosso time tá indo no chute. Se essas pessoas que eu vou chamar aqui agora chutam muito bem, então, por exemplo, a senhorita Maria Fernanda Neuhauter, ela chuta igual a Marta? Nas suas previsões. Seja bem-vinda, Mafê. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Tinha um tempinho que eu não aparecia e agora eu vou ter que lembrar as previsões que eu fiz no último para ver se eu acertei ou não lembro 100%. Mas acho que vai voltar, vai ter temáticas que vão se repetir, como reclamar um pouquinho do dia 4. Boa. E com a gente aqui também ele, senhor Felipe Melo, seja bem-vindo. E aí, fala pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não estou aqui também, mas sempre um prazer, ainda mais nesse podcast que é especial, né? Que já faz anos que a gente grava, todo fim de ano. Eu não lembro de todas as previsões, mas eu lembro de algumas que eu acertei, algumas que eu errei. Eu vou me empenhar para dessa vez acertar mais do que errar, eu prometo. Talvez eu não consiga, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Você, ainda mais que você tem uma obrigação de chutar para gol igual o Germancano, tá? Só para te avisar isso. Tem que ser de primeiro e fazer gol. Se a gente errar aqui também, tá tudo bem, porque eu... Tá tudo bem. A gente veio aqui falar merda. A gente veio fazer previsão. A gente veio a Mãe de Ná, né? A Mãe de Ná, que era a Mãe de Ná, errava a beça, pô. Exatamente. Mas os acertos são sempre mais relevantes, pô. Exatamente. Eu vou fazer aqui, ó, vou jogar pro alto aqui a primeira previsão que eu acredito que possa acontecer, possa ser interessante aqui. Em 2024, o Google, no momento que a gente grava, ele acaba de anunciar que a partir de janeiro, o Google Chrome vai começar a não coletar mais os cookies de terceiro. Nós já sabíamos que o Google Chrome vem postergando essa decisão desde 2020, cada ano ele joga para o ano que vem, mas agora, no momento que a gente grava aqui em dezembro, que é o momento possivelmente que você também está assistindo esse podcast, o Google disse que em janeiro de 2024 ele já começa a não coletar mais cookies de terceiro.
A gente gravou um episódio específico sobre o fim dos cookies, você vai ouvir depois desse aqui de previsões, mas é importante a gente já bater sobre isso aqui. Por quê? Com esse fim dos cookies de terceiro, a gente começa a ter umas mudanças na forma de mensuração, uma mudança na forma dos anúncios, que já acontece há algum tempo com o Meta, a galera que manja aí e sabe sobre a API de conversões. Mas, para isso, eu tenho a minha pergunta aqui, ó, jogada para o ar para quem quiser pegar a bola quicando para chutar. Teremos, na visão de vocês, um aumento nas implementações via servidor como GTM Server-Side? Vocês acreditam que isso se tornar algo padrão, assim, a gente vai realmente começar a ver muita gente fazendo esse tipo de implementação? Não só, e eu gosto de deixar bem claro, não só implementar API de conversão, não é isso. É implementação de GTM Server-Side mesmo. Porque a API de conversão, beleza, é uma coisa. Mas estou falando de implementar tudo. Google, Facebook, TikTok, o próprio Analytics. Eu acredito que sim. Em relação ao que você falou, é interessante, porque embora a galera, eu diria que mais de, 70% das pessoas que utilizam o server-side hoje, pelo menos os que têm contato com a gente, utilizam por conta da API de conversão. Uhum. E eu falo 70%, mas eu acredito até que seja maior, estou só usando uma margem de segurança. Mas ao mesmo tempo que é meio que funcionando quase que somente para a API de conversão, é uma porta de entrada, né? Uhum. Então, através da API de conversão, a galera começa a se familiarizar, a entender como funciona, aprender sobre o serviço, e num momento desses que é tão importante quanto o fim dos cookies, né? Eu acredito que com a experiência que a galera herdou através da implementação do server-side, faz-se normal com que a galera passe a utilizar em outros fins, né? E aí até puxando aquela brincadeira que eu estava fazendo de previsões que eu errei, é uma coisa importante também, que uma coisa que me alertava mesmo, não foi somente uma previsão, eu tinha essa preocupação, era em relação ao custo do server-side. Mas hoje a gente consegue trabalhar ele reduzindo custos às vezes, e em alguns casos, quando você tem uma faixa de captura ali baixa, às vezes nem custo existe, sabe? Então é um pouco mais tranquilo do que eu planejava. Eu sou um cara meio pessimista, né? Graças a Deus. O bom de ser pessimista é assim, que a gente se surpreende positivamente às vezes. Então, mas eu sinceramente não sei, cara, porque o pessoal não sabe implementar nem o client-side ainda, sabe? Então, se a gente tá fazendo uma previsão para daqui a um ano, eu acho que a gente vai nadar bastante ainda. Daqui a um ano não, né? Começando aqui é a semana que vem, né? Porque o podcast tá saindo agora. Mas a gente grava o próximo só no final do ano que vem, né? Então é um ano. Ah, então, sim, beleza. Se a gente tá falando de um ano só, eu acho que a galera vai nadar muito caso o Google não postergue mais uma vez, porque ele fala, né? Não, para ajudar os marqueteiros a gente vai postergar mais um ano, mas a gente tem algumas coisas que estão sendo bem radicais em relação à não captura de UTM source ou parâmetros na URL, e agora o Google Chrome não, mas o Firefox também já anunciou algumas restrições em cima disso, e na minha opinião, vai nadar. Todo mundo vai nadar, vai ficar desesperado. Pensa só, o Google, ele chegou e falou... Nadar não, vai se afogar mesmo, né? Se afogar. A água já tá aqui, ó. Porque assim, pensa só comigo, tipo, a gente teve 2, quase 3 anos para poder migrar para o GA4, o Google postergou, e a gente hoje, como consultoria, vê pessoas que chegam até nós para poder implementar o GA4 agora. Já tem mais de 6 meses que o GA4 migrou, e aí tem gente ainda nem no estado de consciência para poder implementar o GA4 sozinho. Então acho que, infelizmente, eu vou ter que ser o pessimista dessa vez. Eu acho que a gente só tem uma coisa a mais do que eles aí. Também. Então pro filme isso vai acontecer, pro Luciano não. Vou acrescentar só uma parada. Talvez a galera não implemente de fato da forma perfeita, mas eu acho que vai aumentar o número de tentativas. Pronto. Aí eu fico mais tranquilo. Ok, beleza. As pessoas ao menos vão tentar, tudo bem. Até indo nessa linha da tentativa que o Phil falou, o termômetro que a gente acaba olhando muito é quando os nossos clientes perguntam, né? A gente está nesse momento de muito cliente começar a pedir orçamento para essa implementação ou saber se a gente faz. Muito porque está começando a apertar um pouco o calo no resultado da mídia, né? Então quem está ali responsável para a parte de performance já quer começar essa implementação. Não vejo isso muito de outras áreas, eu vejo mais desses clientes que têm essa preocupação com o resultado da mídia paga, mas ainda em estágios muito iniciais, e como o Luciano falou, a gente ainda vê gente que olha dado do universo, fica querendo comparar os dados com o GA do universo, ou vem com implementação. Então, acho que até acabar 100% e não ter como ter um backup, né, de opções, a galera vai ter alguns que vão
tentar fazer alguma coisa, fazendo certo e errado. A gente pega muito cliente que fez essa implementação sem ser do jeito certo, não fez com a gente, obviamente. Mas até acabar 100% vai ter muita gente enrolando, igual a gente vê com o GA4. Tudo isso acontece. Desculpa verdade- rapidinho, só para acrescentar uma coisa. Tudo isso acaba acontecendo porque quando a gente envia as informações do lado do client-side pro server-side, esses cookies vão junto. Então aí a gente consegue fazer com que esses cookies que eram de terceiros até então vire cookies primários. E aí qual o ponto em cima disso que aí é muito difícil para mim de conseguir conceber, porque o Google Tag Manager, quando é implementado, ele insere as tags do Google Analytics, ele insere os cookies do Google Analytics como cookies primários. Então, assim, qual o limite do humor, tá ligado? Então, acho que não sei, sabe? Porque assim, a gente vê os clientes de fato entrando nesse nível de consciência, mas também a gente vê o pessoal se desesperando quando vê que isso tem um custo. Porque normalmente eles não têm um custo. E aí eu acho que pode ser que tenha um ponto positivo. Usar a ferramenta. Acho que pode ter algo positivo disso. Porque assim, se a gente for parar pra pensar em mídia, esses caras têm budget pra mídia. Então vamos pensar assim que seria um efeito colateral essa estrutura cookieless que a gente vai viver para que eles passem a ter um certo budget para coleta de dados pela primeira vez na história. Pode ser que a gente tenha algo positivo aí, só para eu não ser, porra, o cuzão aí, ficar só dando coisa errada aí. Vou dar meus 2 centavos nessa previsão, beleza? Para mim, Gustavo, isso não vai acontecer. Exceto se ocorrer a mesma coisa que ocorreu quanto ao GA4 e quanto ao API de conversão, que é de fato o Google se metendo no meio sobre isso. Então, quando a gente falou da API de conversão, e surgiu toda a parte do iOS 14, depois do Google Sandbox ali, que mudou a forma de mensuração, principalmente para app e tudo mais, isso acabou sendo potencializado também para a web, e o Facebook veio nadando de braçada para frente de todo mundo que estava se afogando e dando uma salvada, pelo menos dando uma documentação e recomendando que você fizesse daquela forma. Isso acabou por ser uma decisão do Facebook, o Facebook publicamente falando sobre isso, inclusive mandando você implementar via GTM server-side. Eu entendi que isso fez com que a galera que utiliza e gerencia essas mídias olhasse e falasse, porra, o Facebook tá mandando. Então, na minha concepção, se o Google se prontificar a começar a falar sobre isso, nas reuniões com os seus clientes que investem mais em mídia, começar a falar sobre esse tipo de implementação, começar a falar sobre o fim dos custos, começar a falar sobre a melhoria, a acurácia da informação em cima do GTM server-side, aí sim eu acredito que a gente vai ter um desespero coletivo, mas que vai estar com a boia, pelo menos, ali, salvando. Sacou? Agora, se o Google não se manifestar, acho que as pessoas só vão reclamar, não vão fazer nada igual ele se manifestou durante 3 anos sobre o GA4 e as pessoas continuaram cagando sobre isso, tá ligado? Mas quando a água bateu na bunda, ele obrigou todo mundo a ter uma conta de GA4. Ninguém tinha opção de não ter. Mas eu acho que ele tem como obrigar o cara a implementar via Google Tag Manager? Não tem como, pô. Tem. Eu acho que ele pode forçar isso. Ele fala assim, minha implementação de pixel de Google Ads agora é via GTM. Não, mas aí só o Google Ads, né? Não o GA4, por exemplo. Isso. Google Ads, pelo menos. Então, só que essa que é a parada. Acho que o Google, nessas questões, ele não exclui a outra ferramenta dele. Então, se ele falar do Google Ads, ele vai acabar mencionando que para você ter uma melhor mensuração, valeria você fazer isso com GA também, entendeu? Essa é a minha concepção. É uma previsão em cima da previsão, boa? Eu acho que... A gente fala pra caralho de menos achismo, mais dados, esse podcast é puro achismo. Mas esse é o podcast anual de achismo não. Hipóteses. Porque a gente vai voltar aqui no ano que vem para poder comprovar se a gente acertou ou não. É isso aí. Só isso a gente entende do mercado. Mas beleza. Falando então sobre essas implementações, todo mundo entende que há a possibilidade de isso acontecer, mas que o Luciano acha que não vai, o Phil depende, a Fê também acredita que já começou a sentir isso dos clientes, mas também depende, e eu também acho que não vai acontecer, a não ser que tenha uma força-tarefa maior em cima disso. A minha segunda debate aqui, assim, vocês fiquem à vontade para qualquer outra coisa que eu não botei em pauta, que a gente não pensou de previsão, vocês lançarem aqui, pelo amor de Deus, é previsão, esse aqui é o podcast das hipóteses puras. Mas eu queria falar sobre uma outra hipótese que a gente sempre bate, acho que pelo 3º ano consecutivo na previsão, e toda vez que a gente fala sobre isso, a gente nunca acerta, beleza? Porque a gente fala, não, vai sim, tem que perder, e perdemos de novo. Que é a quantidade de pessoas que trabalham com mídia, que trabalham com performance, que não sabem nada de GTM, né? Então, a gente sempre brinca e a gente ultimamente lançou uma frase que era o gestor de tráfego, gestora de tráfego, que trabalha
com o tráfego em si e não sabe de GTM é igual o mecânico que não sabe usar a chave de roda. Então é uma ferramenta obrigatória para o seu dia a dia. E a gente todo ano fala, não, vocês acham que as pessoas de tráfego vão perder o medo de GTM? Vai, não é possível, porque tem que perder. E a gente só se fode. Porque vira e mexe a gente vê que a maior número de pessoas que trabalham com mídia não sabem porra nenhuma de GTM. Eu não tô sendo babaca nem nada não. Minha opinião de verdade baseada em fatos. As pessoas não manjam nada. E muitas dessas pessoas que não manjam nada ainda falam que não, a minha obrigação é gerenciar. O cliente tem que implementar. Não tem essa. É uma ferramenta que você depende disso da implementação. É diferente. Então, na minha concepção aqui, jogando pauta, vocês acreditam, eu já posso começar dando minha opinião, vocês acreditam que os gestoras de tráfego vão perder o medo de usar o GTM de verdade? Na minha concepção, não. Boa, não vai perder, vai continuar usando como muleta do cliente saber fazer. Quem fizer ainda será tido como diferencial. Cara, nesse caso eu vou inverter a minha situação, eu vou deixar de ser um cara pessimista. Então, eu não sei se eu acredito, mas eu tenho esperança. Eu espero que sim. Boa. Eu também não acredito, gostaria, mas não acredito. Talvez só quem é aluno do Prime pode ser esse diferencial da nossa comunidade, Boa. mas de forma geral não. Especialmente se a gente pensar num cenário, tem a pessoa que trabalha de uma forma mais autônoma para várias pequenas empresas, que espera-se que seja uma pessoa que saiba se virar um pouco mais, mas se for uma pessoa que trabalha com performance dentro de uma empresa, que você tem uma empresa de médio porte, vamos falar assim, uma infraestrutura, acho não tenho tanta esperança. Gostaria, facilitaria até para o nosso trabalho de forma geral, mas não acredito. Luciano Fialho. Tenho certeza que não, pô. Tenho certeza que não. Se eu falei um dia que eu tinha esperança, eu não tenho mais. Tá maluco, pô. Os caras. Acho que o pior disso daí que você falou, Gustavo, é o seguinte. Porque os caras, tipo assim, não sabem, vão ter que aprender e tudo mais. Só que o problema é que o pior disso tudo é o cara que sabe pouco e ainda quer ensinar errado pros outros. Sacou? Então eu acho que a gente tá completamente fudido nesse cenário, porque assim, não tem condições da galera querer aprender um conteúdo que precisa ter, não um background, sabe? Eu não tô querendo, tipo, cagar regra aqui e dizer que você precisa saber programar para poder usar o Google Tag Manager, mas a gente precisa entender alguns certos conceitos para que a gente consiga montar uma estrutura de dados que não seja um castelo de areia, sacou? Então, pô, para esses dados estarem consistentes, com alto nível de confiança, a gente precisa saber de algumas coisas. Então, hoje, na minha opinião, a gente tem muita gente cagando regra e principalmente ensinando em cima de práticas que copiam na internet. E aí é foda, porque você cria um mercado doente e viciado em cima de implementações que são, na verdade, gambiarra, né? Então, assim, para mim, pensando que a gente está fazendo previsão aqui para um ano, para mim, não faz sentido. Eles vão continuar. Não sabe, vai ter que aprender, orelha de burro, cabeça de ET. Então, eu tava, quando você falou, eles não sabem, vão ter que aprender, minha cabeça já veio direto essa música, tá? Eu tava me segurando aqui. E essa música cabe tudo, porque parece fácil, mas é difícil. É difícil. Vocês vão ter que aprender, tá ligado? Tu ia falar alguma coisa aí? Não, é que o Luciano falou de aprender e falou de novo, eu lembrei que em relação ao aprendizado a gente faz a nossa parte, né? E acredito que uma previsão certeira é que ano que vem a gente vai fazer mais, porque a gente tem o nosso curso agora presencial, eu e o Luciano lá sobre Google Tag Manager, enfim, a gente vai estar cada vez mais ativo na comunidade para participar e fazer com que a galera aprenda da forma com que a gente julga correta e modéstia à parte, a gente sabe fazer isso porque a gente faz há muitos anos. Boa. Inclusive, para a galera estar ciente aí, a gente está com um curso novo presencial de gestão de Tag Manager, de Google Tag Manager, implementação de tags para gestora de tráfego, que é com o Fio e com o Luciano. E a gente também tem um outro curso presencial agora, Storytelling com Dados, que é comigo e com a Mafê. Então a gente passa a ter 3 cursos presenciais agora da Métricas Boss, o dia 4, que a gente já tem vários anos que faz. Agora a gente tem Storytelling com Dados também, o de Google Tag Manager para gestores e gestoras de tráfego. Tudo tá na descrição, fechou? Corre lá, porque as vagas são limitadíssimas para esses de verdade, diferente do que é do dia 4. Ainda em cima dessa questão do GTM, em cima do que o Luciano falou de ensinar errado, de fazer errado, na concepção de vocês, em cima ainda dessa questão do gestor, da gestora de tráfego não manjar de GTM, vocês acreditam que não manja por uma questão de falta de interesse ou não manja por uma questão de cobro barato pra caralho e ainda tem que assumir mais essa pica? E é por isso que, no final das contas, recorrem
a pseudos gurus que ensinam gambiarras, que são muito mais complexas e que são um castelo de areia, e que pode dar tanta merda que a pessoa já não sabe o básico de GTM. E quando der aquela merda desesperadora, ela vai estar fazendo uma merda muito maior. Vocês acham que é isso? Cara, eu acho que faz sentido, sim. Até Joguei a polêmica. Polêmica mamilos aqui pela agora. experiência que a gente tem aqui. Então é muito comum em alguns cenários a gente trabalhar com clientes que já trabalharam com pessoas que fazem o mesmo serviço anteriormente. E em muitos casos a gente vê isso, né? A galera às vezes acaba recorrendo a caminhos mais fáceis, vamos colocar assim, mas que levam a lugares meio obscuros. Então, várias vezes a gente tem que refazer uma auditoria, por exemplo, a gente faz uma auditoria em cima de uma auditoria, ou a gente pega um trabalho que foi feito e meio que reconfigura as coisas, porque é bem como você falou, né? Às vezes nem sempre tutoriais de internet eles funcionam, ou soluções que não são necessariamente tutoriais, mas soluções prontas que a galera vende por aí, e que às vezes funcionam num cenário, mas no teu cenário específico já não funciona tão bem assim, ou tem profissionais que a gente respeita bastante até, na gringa, por exemplo, e a gente vê que quando a gente fala que o Luciano fala muito de, pô, você não precisa ser programador. Às vezes a galera bola umas soluções que do ponto de vista técnico, pô, são códigos enormes e tal, são umas paradas super interessantes. Mas na prática, o resultado daquilo acaba não sendo tão bom. Você conseguiria criar aquela mesma função de uma forma mais simples, ou às vezes ela nem precisaria existir, sabe? Então, tá só copiando um post gringo para poder colocar e adaptar num cenário que não tem nada a ver, né? É foda isso, porque assim, na maioria dos casos, o que a gente acaba pegando eu copiei aqui um post pronto de como que eu vou garantir a coleta do TM Source. Aí no final das contas, não, mas meus dados batem 100% de tráfego direto lá com as vendas. Meu irmão, tu modificou algo que não era para ser modificado, e isso vem em cima. Não sabe nem o que você modificou. E assim, tem gente até que sabe, tá? Mas faz merda também. Porque assim, pensa só comigo, assim, veja se eu não tô maluco também. Se estiver falando merda aqui, você fique à vontade. Mas assim, a gente tá utilizando uma ferramenta, primeiro, gratuita, que é o Google Analytics 4. Aí beleza, a gente não tem controle sobre o que o Google está implementando, né? A gente sequer sabe o que tem lá dentro. Tem várias caixas pretas lá dentro que a gente sequer sabe o que é. Então, assim, a maneira com que o Google determina uma seção, ele fala, a maneira com que ele vai calcular uma atribuição de mídia, ele fala e tudo mais. Ou seja, a gente montou uma barraquinha no quintal da nossa sogra, tá ligado? Tipo, tu vai mexer aonde a sua sogra guarda as coisas? Não vai, né? Então, tipo, eu acho que o ponto vai em cima disso. A gente ficar modificando a ferramenta que a gente não tem controle sobre como que ela vai receber essas informações, acho que a gente acaba se atrapalhando. Então, e a gente está 10 anos aí, esse ano que vem vai fazer, e sempre partindo do mesmo princípio. Mantenha a implementação de tags da maneira mais standard possível. Eu aprendi isso, inclusive, no comando uma porrada do Google há anos atrás. Porque, era tanta coisa que ele pedia para eu poder voltar na versão standard, sabe? Para ele poder conseguir iniciar o processo de depuração, que eu entendi muito no início da Métricas Boss que, cara, é uma ferramenta que a gente não vai ter controle nunca, a gente vai implementar e vai utilizar essa ferramenta sempre, então vamos manter isso no mais standard padrão. Standard quer dizer, tipo, no modelo onde a gente interfira pouco. Então, para que serve o Google Tag Manager? Pô, beleza, para poder a gente implementar o Google Tag Manager, o GA4, para a gente poder medir o comportamento do usuário lá e tal, e a gente vai utilizar o Google Tag Manager para isso. E aí, o ponto eu vou utilizar isso da maneira mais simples possível, porque não deveria ser complexo medir o comportamento do usuário. Então, tipo, é algo simples, de baixo nível técnico, a gente está falando de escuta e JavaScript que a gente vai analisar para poder, esse aqui eu quero que seja disparado, para poder dizer que o usuário clicou num botão de adicionar o produto no carrinho e por aí vai. Então, assim, não deveria ser algo complexo ao ponto de, peraí, eu vou salvar um cookie aqui na máquina que vai conter o parâmetro TM e aí eu vou fazer um cálculo para poder entender se esse cara veio de uma outra origem antes ou não, para poder sobrescrever a origem de mídia. O Gufio sabe, a gente pega isso direto das agências e assim, eu não estou falando nem de gestor de tráfego, tá? Porque assim, e eu quero até tirar um pouco disso, porque para mim, até as agências que fazem e que prestam um serviço de Digital Analytics, na maioria das vezes, fazem uma porrada de merda por ter uma porrada de legado e não tem ninguém de tecnologia para poder tocar isso, aparentemente. Então assim, não é algo que é um problema só do gestor de tráfego. Para mim, o problema do gestor de tráfego, que o Gustavo fala da roda, eu ir
no McDonald's, pedir um Big Mac e o cara pedir pra eu fritar a carne, sacou? Pô, tu tem que saber implementar as tags porque faz parte do core business. E aí tem um ponto que é, se a gente for parar pra pensar, se as pessoas estivessem preocupadas com a implementação, o gestor de tráfego não estaria colocando como milestone no Instagram a quantidade de investimento que ele fez, ele estaria colocando a quantidade de resultado que ele teve. Mas como eles não sabem implementar, não sabem implementar a porra do pixel, aí tem que botar o quanto que ele investiu pra ser o fodão, sacou? Vocês marcam gravação. Vamos voltar para as previsões aqui. Gravação 9 horas da manhã, vai ter só o ódio mesmo, tá? Só o ódio mesmo. Gostei. Próximo D3 da Resumo Implant vai ser às 8. Aí você vai ter um bom episódio. Um outro ponto que é interessante das previsões aqui é que, segundo o LinkedIn soltou recentemente, até foi publicado no portal Mundo do Marketing, que uma das habilidades que as empresas mais procuram no profissional, segundo o LinkedIn, publicado no Mundo do Marketing para 2024, é saber sobre o GA4. Na cabeça de vocês, a previsão de vocês, no que vocês vivenciam no dia a dia, vocês acreditam que a gente vai ter uma procura ainda maior pelas pessoas querendo de fato aprender sobre isso? Eu só para resgatar aqui o que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, tá? Que eu acredito que vai ter uma alta procura sobre curso, não é sobre isso. Estou querendo dizer sobre aprender sobre isso, beleza? Cada um tem sua forma de aprender. Eu, quando comecei a aprender sobre isso, eu comecei lendo gringa. Então, depois eu comecei vendo vídeo. Lógico que tem curso, lógico que tem outras coisas. A gente espera que todo mundo faça curso com a gente. Mas a grande questão é que a gente, pelo menos eu, e aí já vou dar meu pitaco na minha previsão, eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito, muito alta por conta disso, porque até quem tem a versão premium vai migrar obrigatoriamente em julho de 2024. Então, eu acredito que a gente vai ter, não por querência, mas sim por necessidade, as pessoas procurando se especializar, entender mais sobre o GA4, ainda mais porque ferramenta é diferente, coleta de dados, métricas, e assim, dou aula há pelo menos já faz 14 anos que eu dou aula sobre Analytics, e há 14 anos eu falo que a rejeição não tem nada a ver com o tempo. Então, imagina agora a gente falar sobre GA4, que tem coisas totalmente diferentes. Então, minha cabeça é que teremos uma necessidade de mercado muito grande de pessoas querendo estudar mais sobre isso por obrigação. E mais gente sabendo sobre GA4. E o GA4 não talvez sendo mais tão diferencial, mas obrigatoriedade. O que você acha, Mafê? Eu não sei se eu botaria obrigatoriedade, mas eu tenho essa expectativa de que vai aumentar também. Muito também por um lado da gente... A consciência de que você precisa olhar os dados tem aumentado de forma geral. E até olhando o perfil dos nossos clientes, né? Antes, lá no iniciozinho, assim, há muitos, muitos anos atrás, a gente tinha um cenário muito do cliente demandar tudo pra gente, um contato até muito menos frequente. Agora a gente tem muitos clientes que tem uma pessoa ali que mexe no GA4, que sabe mexer, para olhar informações rápidas e demanda pra gente uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais robusta. Então, isso vem, os próprios... botar assim, a própria diretoria de empresas grandes, vamos falar que é o que a gente tem, o meu contato maior com os nossos clientes, eles passam a demandar que a equipe saiba olhar os dados e trazer respostas, coisas que antes não acontecia tanto. Então, vai de fato, não sei se vai deixar de se tornar um diferencial em um ano, vamos falar assim, o movimento às vezes geral demora um pouco para acontecer, mas vai ser uma habilidade desejada, tá? Luciano e Phil. Cara, eu concordo e eu vou muito na sua linha, né? Se a gente falou sobre isso no final do ano passado, era assim, tipo, a gente tem 5 meses para aprender isso. Agora, a gente tá, quem não aprendeu ainda tá 6 meses atrasado, né? Vamos colocar assim. E ainda a galera do, como você fala, do 360, que a gente tem alguns clientes sobre isso, o pessoal já tá bem preocupado, porque em geral a galera que trabalha com 360 tem contas grandes, tem uma responsabilidade grande, um volume alto de dados, enfim. Então, qualquer tipo de problema que eles venham a ter, tem riscos e consequências maiores. Então, de fato, essa galera já está bem preocupada com isso. E eu acompanho isso de perto com alguns clientes nossos. Qual é a data de fechada do 360? Julho? Bem, sim. 24. Ou seja, o GA4 está falando que vai migrar desde... E aí, agora 6 meses antes, né? Deu tempo assim, de se atrasar com calma. A galera... Exatamente. A galera do 360, a gente falou que a galera do Standard
deixou a água da tapa na cara, a galera do 360 deixou furar o olho, tá Sim, ligado? cara. Porque o que eu mais ouvi foi isso. Não, a gente vai postergar um pouquinho. A gente deu aula em São Paulo, numa turma, que acho que metade da turma tinha o GA 360. E eles estavam falando, não, a gente tá estudando aqui agora, porque quando a gente for migrar, eu falei, quando? Tu já deveria estar fazendo essa porra. Porque assim, não sei se tu tá ligado, que mesmo que você tenha tido mais tempo, tu é um negócio de histórico que tu não vai ter. Então não é quando. É tipo assim, migra o mais rápido possível. Essa galera deixou a água furar o olho mesmo. Isso eu concordo. Eu tenho uma pergunta aqui pra previsão aqui. Vamos ver o que vocês acham. Acho que Eu o nem Phil ideia. vai gostar dessa, inclusive. Quais vocês acham que são as próximas funcionalidades do GA4? Os próximos releases. Porra, essa previsão é boa mesmo. Nem tava na pauta. Tu mandou bem pra caralho. Eu li a pauta, por isso que eu puxei. Essa daí. Não, tu leu então. Ele fingiu, entendeu? Que era a pergunta feia. Entendi. E é, essa inclusive, eu nessa entendi. sequência, né? Porra. Nessa sequência, tá vendo aí? Caralho, moleque, que isso, hein? Vai lá, deixa o Felipe começar Cara, isso daí, então. Então, é difícil para mim, porque ao longo dos últimos meses aí, talvez dos últimos 2 ou 3 meses, eu tenho encontrado diversas situações no GA4 que me fazem pensar, tipo, pô, como é que esse negócio não tá aí ainda, sabe? Tem pessoas que vão ouvir a gente, que são clientes nossos, e com certeza vão ter esse mesmo pensamento. Tem uma coisa que eu tenho falado frequentemente, mas é que me irrita no nível absurdo. Tipo, o GA4 é uma ferramenta baseada em eventos. Como você não pode utilizar a biblioteca ali para criar um relatório de eventos, que é o core business do negócio, sabe? Então, eu sinceramente não acho que isso é a principal feature que vai ter aí para frente. Aí eu posso citar várias outras, por exemplo, o relatório de conversões, se você quiser otimizar ou personalizar ele é completamente quadrado. Você não consegue criar um filtro, porque o filtro ele já trabalha com a conversão como se fosse um filtro que só existe nesse relatório. Sendo um filtro. Que para mim é uma gambiarra. Na verdade, o relatório de conversão, na realidade, é um filtro de conversion igual true, tá ligado? Tipo, que não existe. Se você escroto, se você quiser criar esse filtro, ele não existe. Só existe nesse relatório. Então é uma gambiarra. Essa dimensão só existe para poder filtrar isso, né? Foda. Sim. É muita loucura, porque a gente tá falando de gambiarra, o próprio relatório é uma, né? Quer ver uma coisa? Uma coisa pequena que me incomoda um pouco é o fato de quando a gente olhar as páginas ali no relatório de páginas e telas, ele não te dá a função inicialmente no relatório padrão de você olhar a URL como um todo. Então você perde os parâmetros. Se você quiser analisar os parâmetros da URL, você tem que criar um relatório no Explorar. Pô, eu acho isso péssimo. Eu entendo que otimize em alguns casos, porque em determinadas situações, por exemplo, por conta de anúncio e tal, às vezes você tem um spam de parâmetros bizarro, né? Aparece uma cacetada de parâmetros ali que não faz o menor sentido para a mesma tela. Mas tem situações que é importante você analisar o parâmetro ali dentro. Então, pô, ele não te entrega isso inicialmente. Seria só questão de adicionar uma dimensão a mais, de caminho de página mais string de consulta, por exemplo. Isso não existe no relatório padrão. É mais uma coisa que eu acho que deveria melhorar. E você, Mafê, abre o seu coração também. Seu momento, fala que eu te escuto. E aí tem um ponto também, assim, o GA ele vem passando por atualizações, mas o meu sentimento, até o sentimento da equipe de business, é que eles fazem atualizações de coisas que não são relevantes. Então, sei lá, muda uma visualização que, na verdade, deixa pior de filtro de período, de comparação. Ou às vezes você está mexendo aí do nada, muda o período que você está mexendo, ao invés de melhorar coisas que são reais dores, tipo isso que o Phil falou. Às vezes a gente vai debruçando para fazer algumas análises, para pensar em relatórios diferentes, e a sensação é que está tudo muito engessado. Então, assim, pô, é uma ferramenta baseada em eventos, facilita aí o rolê para a gente. E até fazendo uma ponte, saindo um pouco do GA, mas a integração do Looker com o GA está horrível. Até num nível assim, às vezes a gente puxa um gráfico de vendas por dia da semana, que ele, teoricamente, ele deveria compilar essa informação e trazer essa visão. Se a gente for bater e comparar com o dado do GA, fazendo a soma mesmo na mão, muitas vezes ele compila tudo errado. E não é uma questão de amostragem, está totalmente errado. Com gráfico, até com famigerado gráfico de pizza, a gente já fez, às vezes o cliente quer ter essa visão para ter a parte de percentual, várias vezes ele traz isso errado. Então, assim, a gente, para montar um relatório, tem o dobro do trabalho que a gente tem que conferir no Looker, conferir no GA, e muitas vezes no GA é super engessado para a gente conseguir ter essa visão, seja no relatório fixo ou no relatório de explorar.
Fora a questão de amostragem, que, assim, que a gente deve falar mais para frente numa outra pergunta que tem na pauta, né? Que eu já não vou dar spoiler. Tá bom, eu não vou levantar. Mas você, Luciano, o que você acha que vai Cara, eu acontecer? acho que vai acontecer um pouco disso tudo aí que vocês falaram, assim, mas eu acho que principalmente é a criação de novas categorias de eventos. Eu acho que vai aumentar a quantidade de eventos recomendados daqui a algum tempo. Acho que esses eventos para venda online, dentro dessa categoria que eles englobam um fluxo de jornada de compra, eu acho que vai mudar um pouco para a gente poder conseguir ter uma tolerância maior para outros tipos de fluxos que não são e-commerce, né? Porque se o evento ele passa a ser recomendado pelo Google, automaticamente ele aumenta o nível de tolerância para cardinalidade, né? Então acho que vai entrar outros tipos de evento aí. Pô, a minha previsão é que quando ele se tornar de fato a versão full GA4, não tem mais GA Universal por conta das versões também 360, que são os premiums, eu acredito que a principal coisa que vai acontecer é melhorar a integração do GA4 com Looker e com BigQuery. O que eu quero dizer essa questão do GA4 com Looker e BigQuery? Foi o que a Mafê trouxe. Então, pô, existem coisas que eu não consigo jogar para o Looker e com certeza no Looker eu teria uma visualização de dados infinitamente melhor do que no GA4. Um exemplo claro é a gente conseguir criar dentro do Looker, por exemplo, a parte de e-commerce ali, os produtos vistos, os produtos adicionados ao carrinho. Isso são eventos que eu consigo pegar para jogar para dentro do GA4. Em vários deles eu não consigo. O Looker não permite que eu puxe um evento XPTO que está no relatório do GA4. Não tá integrado. Ou seja, eu poderia muito bem criar um dashboard com uma visualização muito mais agradável, pensando no funil de produto view content, view item, tipo add to cart, sacou? Pegar a taxa de conversão CTR de cada etapa, eu poderia fazer isso no Looker de maneira muito melhor, eu não consigo fazer. E no GA4 é uma merda. E aí, o que você faz, sacou? Eu acredito que essa integração com o Looker vai ser uma das principais coisas que a gente vai ver que eles vão lançar. Feature mesmo, eu acho que o GA4 vai dar uma segurada para lançar, tipo, no final do ano, sacou? Eu acho que ele não vai lançar feature, ele vai só bug fix, só vai corrigir cagada que ele tem. Então, tudo que a gente acha hoje que é cagada, acredito que ele vai corrigir, mas funcionalidade, acho que ele não vai lançar. Se ele consertar as cagadas, já vai facilitar muito a vida. As cagadas já tá bom pra caralho, exato. Já tá muito bom. Exato. Uma outra pergunta aqui, já que eu mencionei inclusive o BigQuery, é que essa ferramenta do Google BigQuery ela existe há muitos anos. Mas ela sempre, não só BigQuery, mas banco de dados, sempre foi deixado de lado pelo profissional de Digital Analytics ali, porque sempre foi muito mais visto como BI do que Digital Analytics. Porém, a gente sabe que a versão gratuita do GA4 para grandes volumes de dados, ela tem limites, e a gente esbarra em diversas coisas quando você está lidando com contas grandes. Contas pequenas e médias eu acredito que dá para usar ainda. Mas quando você está lidando com contas grandes, tem um volume de dados alto, ou quando você está lidando com empresas de maturidade analítica mais elevada, que requer fazer coisas mais avançadas, a gente necessita jogar dados para o BQ, para o BigQuery, para que a gente possa até integrá-lo com o Looker e fazer visualizações melhores lá dentro, mas tratando, vamos dizer assim, esses dados dentro do BigQuery. Minha pergunta aqui é, vocês acreditam que os profissionais vão começar a querer estudar mais e querer se adaptar e querer se atualizar e querer aprender sobre esta ferramenta para lidar no dia a dia de uma maneira melhor em algumas empresas ou até fazer o que está fazendo hoje de maneira diferente? Cara, eu não sei não, porque o BigQuery é uma ferramenta um pouco mais complexa e eu não vejo tanto esse movimento. Em geral, eu vejo de pessoas que já trabalharam com banco de dados de uma outra forma. Então, a galera tem uma familiaridade ali com aquele padrão de serviço, né, de ferramenta. Agora, no geral, quando a gente cita, tem até muita gente que não conhece. Mas é aquilo que eu falei antes, né? Estou deixando meu pessimismo de lado para 2024. Eu espero que sim. Mas nesse caso, eu realmente acredito que não. Infelizmente. Eu acho que uma pessoa que trabalha com essa parte de dados diretamente, fala assim, um especialista de analytics na área, eu acredito, espero, posso estar sendo otimista que sim, porque quando o GA vai por esse caminho de se tornar uma ferramenta de amostragem, né, de tendência de comportamento que tem o seu valor, se você quiser fazer uma análise um pouco mais específica, realmente vai ser necessário.
E aí a galera que é de humanos como eu tem aí vai ter que lidar com certos receios, né? Porque foge um pouco da zona de conforto, mas faz parte da vida. Quem é talvez uma pessoa de performance, uma pessoa assim que não é o principal ali, mas precisa saber olhar dados para, assim, mas não é atividade fim, não é igual a gente aqui na Métricas, por exemplo, um analista de Digital Analytics interno da empresa, talvez essa pessoa não veja isso acontecendo nesse ano, talvez mais para frente, mas nesse ano acho que não vejo tanto, não. Nesse ano, se acontecer, eu raspo a cabeça, meu parceiro. Raspo a cabeça, apareça aqui careca. Meu Deus, eu gosto disso. Olha só, eu não sei como, mas eu vou contratar do meu bolso uma pessoa para só monitorar a quantidade de gente que botou no LinkedIn que sabe BigQuery versus 2023 para aquilo ser raspa a cabeça dentro do podcast. Sabe também, né? Pois é. Falar que é papagaio fala. O cara vai chegar lá e vai colocar que sim. Tá bom. Não vai aumentar. Tá, eu vou botar então a quantidade de pessoas que passaram a pagar o BigQuery. Eu não sei, a gente vai ver uma forma de validar isso para que você raspe essa cabeça. Eu gravo aqui raspando a cabeça. Foda-se. Eu quero que aumente o nível de pessoas que usam BQ. Sabe? Mas não vai. É triste, mas não vai. E acho que isso, assim, pensando que a gente está fazendo previsão para um ano só, né? Eu acredito que a gente vai chegar nesse estágio de consciência onde a gente vai, né? Mas como a gente tem esse lance de cookies no ano que vem, talvez o próximo passo de consciência seja daqui a 1-2 anos o Google Tag Manager Server-Side estar um pouco mais maduro na cabeça das pessoas e depois a gente entra numa visão onde o BigQuery vai estar sendo utilizado com um pouco mais de frequência. E por que eu nem gostaria que fosse algo, tipo, para o ano que vem as pessoas vão começar a utilizar o BQ? Porque vai utilizar com um nível de consciência baixo, e aí vão fazer um monte de merda, vai achar que o BigQuery não é bom, e aí vai parar de usar. Então, acho que, nesse caso, acho que a gente tem que ter um certo tipo de cuidado em relação à adoção da tecnologia, porque o mercado ainda é muito imaturo no Brasil, né? E eu estou falando isso baseado no Brasil. Então, como a gente tem um mercado muito imaturo aqui ainda, para mim, não faz sentido a gente querer pensar e nem querer que as pessoas comecem a utilizar o BigQuery amanhã. A gente tem casos de, empresas grandes que os caras fizeram merda de gastar e torneira aberta, assim, né? Dá uma query para alguém de marketing, dá um BQ para alguém de marketing fazer query lá, de um dia para o outro, $6 mil. Então, isso gera um contato negativo. Então, eu nem queria que as pessoas começassem a utilizar o BQ agora, sabe? Vamos sentar para poder estudar mais sobre, aprender e trazer, ou até colocar dentro desse squad de Digital Analytics uma pessoa de banco de dados, para que dê suporte disso numa vertical de dados no geral, enfim. Tem que ser feito com cuidado para, sabe, não ser uma primeira experiência muito ruim, porque se for, a gente vai acabar voltando pro lado de a galera, não, eu prefiro achar do que, tipo, pegar a fonte fiel dos dados que foram coletados. Então eu tenho um pouco de medo disso, com a gente adotar uma tecnologia que a gente não está pronto para poder utilizar, a gente se frustrar com isso e depois, automaticamente, a gente achar que isso não é pra gente, porque a gente tem um período muito maior de curva de aprendizado cada dia que a gente deixa de aprender de uma vez só o BigQuery, sacou? Minha visão sobre isso, tá? Acho que será um ano de estruturação disso. Não de utilização disso em potência. Mas que as empresas vão entender a necessidade. Porque assim, é uma coisa que você esbarra. Eu não gosto do modelo de atribuição do GA4. Dá para fazer pelo BigQuery. Vamos estruturar para a gente testar e entender como é possível? Mas tem isso, eu tenho limite, eu tenho amostragem. Eu não tenho no BigQuery. Vamos estruturar isso? Porque, assim, uma coisa é você estruturar o banco ali do BigQuery e a segunda coisa é, com ele estruturado, você integrar ele no Looker Studio e você conseguir usar. E, na minha visão, a gente vai começar, acho que essa estrutura vai começar a rodar em 2024 como um todo, porque a gente já tem, eu vou mencionar aqui, a gente deixa na descrição, ferramentas e coisas do dia a dia que estão tentando fazer com que essa barreira do conhecimento sobre SQL, banco de dados, ela seja quebrada ou seja mais palatável. Uma delas é aquele site que a gente já conhece, o GA4 to SQL lá, que você bota as informações que você quer e gera a query certinho para você. A outra é o Supermetrics. O Supermetrics hoje se integra ao BigQuery. Então você tem como também utilizar o Supermetrics de certa forma para fazer alguma coisa no BigQuery. Eu acredito que, como isso vai ser uma realidade, não agora,
Eu acho que 2024, na minha opinião, 2024 vai ser um ano de estruturação de utilização disso. E por que eu digo estruturação, tá, gente? Porque você que está ouvindo a gente aí agora e acredita que tem que usar o BigQuery agora, e você contrata uma consultoria, essa consultoria vai passar a ser a responsável sobre o BigQuery, cara, você não é dono de porra nenhuma. Porque você vai ter que ter essa consultoria pro resto da sua vida. Eu sou consultoria e tô falando isso do fundo do meu coração. Não adianta você contratar uma consultoria para aquilo que você não domina, e no momento que a consultoria sair, você fica fodido, não saber quanto custo tem lá, não saber se está coletando, não saber se está funcionando. Eu vejo de consultoria vendendo serviço de BigQuery aí a rodo, não tá no gibi. E ela vende com uma algema. Você vai ficar algemado nela pro resto da vida, porque você não sabe operar, você não sabe pedir, você não sabe nada. Você deposita 100% de confiança naquela empresa, sendo que você não sabe o que pode acontecer se depois acabar teu budget, depois você não confiar naquela pessoa, você não gostar do trabalho, pode acontecer. Acontece com todo mundo. Então tome muito cuidado com isso. É a mesma coisa, isso aqui para mim hoje, quando você contrata alguém para tocar o BigQuery para você, sem que ninguém da sua empresa tenha um mínimo de consciência e conhecimento e documentação sobre isso, é a mesma coisa que acontece em diversas empresas por aí que deu merda, que é, quem tocava isso era o fulano. O Luciano trabalhou numa empresa junto comigo, que um belo dia desligaram o computador do moleque, o e-commerce inteiro praticamente caiu, não tinha banner, não tinha nada funcionando. Por quê? Porque deixaram todo o expertise no computador do moleque. Um belo dia alguém desligou o computador do moleque e deu merda na empresa. Não. A culpa não é do moleque. A culpa foi da falta. Culpa foi da falta de investimento do próprio time em infraestrutura. Exato, é isso que eu tô falando. Ele foi obrigado a ter que fazer rodar na máquina dele, e acho que eu concordo que tipo, a gente não tem que centralizar nada e principalmente ficar refém desses tipos de consultoria, né? E principalmente, porque essas consultorias, assim como a gente faz, tem que ter um papel de mostrar para o cliente que os dados têm que ser democratizados dentro da infraestrutura deles, né? Então, se o cara fica sempre fazendo com que você dependa dele para poder conseguir extrair as informações do Google BigQuery, também começa a ficar alerta, porque ele quer algemar as mãos e agora as pernas também. E, tipo, ele quer criar esse sistema de dependência para que você sempre dependa com ele, sempre tenha aquele fio mensal gostoso e gordo de quem trabalha com SQL, sabe? Então, tipo, acho que tem que ficar um pouco mais... gera umas visões mais facilitadas aqui, que eu não preciso ficar pedindo para você essas queries o tempo todo. E aí você também conseguir se estruturar para entender qual tipo de dúvida você vai levar para dentro do BigQuery, né? Para não ser qualquer dúvida, eu quero dados de 100%. Porque, a Mafê trouxe um ponto aqui, eu acho que é importante a gente bater em cima disso. O GA Universal também era uma ferramenta de tendência. A gente também olhava e analisava dados baseados em amostragem. Então, quando a gente vai para o GA4, nada mudou. Sacou? Nada mudou. Agora só está mais explícito, e eu acho que talvez no momento de migração, como a gente está pegando a ferramenta com muitos bugs, fica muito mais claro que o Google Analytics 4 ele é uma ferramenta de tendência e não um log do nosso não é um log, né, do nosso banco, não é um log do comportamento do usuário. É uma ferramenta de tendência que analisa o comportamento do usuário que você mediu, né? Perfeito. E dentro dessas nossas previsões como um todo, não tem como a gente não falar de um negócio chamado inteligência artificial. Não tem como, porque essa porra tá em tudo. E nosso time de conteúdo estava pesquisando, e segundo uma pesquisa da Gartner, 60% dos investimentos governamentais em IA e análise de dados impactarão diretamente as decisões e resultados operacionais em tempo real. Ou seja, os governos vão investir em IA e análise de dados para cada vez mais nós temos smart cities e cidades data-driven. Minha pergunta para vocês agora, vocês acreditam, vocês já afirmam que IA vai dominar o mercado de análise de dados no sentido de ser algo que todo mundo vai usar, mesmo que na sua mínima curva de aprendizado ali, tá? É muito importante falar isso, que o Luciano vai falar assim, não, porque, porra, eu uso pra fazer o caralho a quatro. Eu criei uma IA que vem aqui em casa, cozinha feijão. É uma coisa diferente. Tipo assim, as pessoas vão usar, mesmo que num nível mínimo, IA para sua ajuda na decisão diária ali. Eu acho que muita gente já utiliza. No próximo ano isso vai aumentar consideravelmente, mas eu não posso afirmar que tipo, vai ser um padrão do mercado nesse ano. Olha o cagaço, né? Mas eu não posso afirmar. Fica em cima do mundo, não. Eu não acho que todo mundo vai utilizar no ano que vem, tá ligado? Mas de fato, é muito presente, cada vez mais presente, inclusive nessas ferramentas. Tipo, o próprio Facebook tem falado muito sobre isso, né? O Meta, né? Bastante sobre isso. Eu acho que
vai ser cada vez mais comum, assim. Vai deixar de ser um recurso dos loucos, tipo só o Luciano, que, caraca, eu fico criando inteligência artificial para tudo, e vai ser muito mais acessível para qualquer pessoa fazer isso, sabe? Ao invés de simplesmente abrir o chat GPT e perguntar, sei lá, como é que faz um feijão. Vai ser algo muito mais útil do que isso, sem dúvida. Mas acho que ser um padrão do mercado para o ano que vem talvez seja muito agressivo essa previsão. Eu acho que talvez seja um ano de aumento da consciência e teste de possibilidade. Não talvez um padrão nesse intervalo de um ano, né? Que é um tempo pequeno e sempre tem as pessoas que têm um pouco mais de receio de testar. Aqui na Métricas a gente testa, acho que cada área tem o seu jeito de testar e tem sido bem interessante, assim, de testar o GA às vezes, até para ajudar a pensar uma query, ou às vezes ajudar a identificar uma tendência de comportamento, mas ainda precisando muita cautela, verificar se o que ele está trazendo ali é verdade, fazer teste para ver se faz sentido o que ele está falando. A gente já fez alguns testes que ele trouxe algumas respostas que não faziam sentido, então não seria algo que eu colocaria na nossa skill, assim, do contrato de ofertar ainda, mas é algo que internamente a gente vai testando para ganhar mais consciência e usar da maneira correta, né? Com cautela, sem dizer que é expert no assunto de uma coisa tão razoavelmente nova desse nível de popularização que está tendo agora. Até porque as ferramentas de inteligência artificial mais comuns do mercado, elas próprias evoluem pra caramba, né? E com uma velocidade rápida. Então, saindo versão nova e muda uma série de coisas o tempo todo. Então, não é algo tão definitivo assim. Agora deixa o Luciano dele no lugar de fala dele. Não, então você descobriu que eu sou maluco, pô. Eu sou maluco na inteligência artificial. Não, pô. Fala aí, pô, eu sou maluco. Cara, acho que pra parte operacional, acho que a gente vai ter uma atuação muito alta, assim, né? Porque acho que vou até citar um podcast que a gente conversou sobre isso com o Bonel, que a gente falou muito sobre o quanto. Episódio 144, podcast sobre tudo que não te contaram sobre. Ele só sabe porque saiu na semana agora que a gente tá. Foi um episódio muito maneiro que a gente gravou e a gente falou um pouco sobre isso, né? E a gente tava discutindo sobre que ele vai entrar inicialmente nessa parte da execução, e já entrou, né? Então, pô, o profissional que sabe SQL e hoje ele tem uma ferramenta que gera as queries para você de forma automática para você poder fazer esse tipo de pesquisa. Eu não acredito ainda muito em você colocar a IA para poder analisar os dados. Aí eu acho que não. Acho que aí acontece um pouco do que a Mafê falou. Muito problema, muita alucinação, porque tem uma taxa de alucinação da IA ali, em que ele gera as análises de forma macarrônica, assim. Então, acho que para poder otimizar o nosso tempo, vai acontecer, para você ficar montando uma query gigantesca. Não, você vai explicar lá para OpenAI ou para qualquer tipo de IA que você esteja utilizando, e aí ele vai te dar um resultado que é a parte de execução totalmente. Mas tem um ponto em cima disso, que a IA nunca vai conseguir entrar, que é a parte de planejamento. Ou nunca eu posso estar dando tiro no pé. Nunca não, mas acho que nesse momento, pelo menos no ano que vem, ela não vai chegar no momento de... Eu não sei se tem alguém aqui que acredita e fala assim, ó, quero fazer o planejamento da minha empresa em 2024, aí ele joga no chat GPT, pega o resultado e executa o ano inteiro. Não faz sentido, né? Então acho que a etapa de planejamento por enquanto está segura, porque a gente não tem ainda inteligências artificiais que são tão boas para isso, e aí, na parte de execução não. E aí é como que a gente vai utilizar a IA para poder otimizar o nosso tempo, para poder fazer coisas que uma IA não consegue fazer. Sempre assim, sacou? Sim. Mas uma coisa que eu acrescentaria em relação a isso é que, diante de tudo que a gente falou, eu acho um puta diferencial para um profissional no ano que vem, nos próximos anos. Conforme os anos forem passando, vai se tornar mais comum, né? Mas eu não acho que é tão comum ainda um profissional que domina a inteligência artificial para o seu dia a dia, para a sua rotina de trabalho. Então, acho um puta diferencial, algo que eu investiria, sem dúvida. Sim, porque você consegue aumentar a produtividade num nível bem absurdo, assim. A gente tem os cases aqui que a gente fez com o próprio time de tecnologia do pessoal, a gente estava desenvolvendo algumas coisas aqui, e aí a gente sentou para fazer um workshop de como que a gente pode utilizar a tecnologia da inteligência artificial para poder otimizar nosso tempo. Então, assim, acho que isso é interessante porque aí você não coloca... primeiro, né, você encontra um motivo para poder usar a IA. Então, eu quero usar a IA para poder otimizar o meu tempo. Então, ter um objetivo é muito importante. Porque a galera vai utilizando a IA só por poder ficar conversando com o chat GPT. Foda, né? Sai de casa e tem amigos, sacou? Só para conversar com o chat GPT.
Em cima de tudo que vocês trouxeram para mim, tem alguns pontos que eu tenho de visão sobre isso, tá? Número um, nada do que a gente fala de IA eu consigo falar, eu acredito que não, beleza? Na minha visão é sempre eu acredito que sim. Então, por exemplo, o que o Luciano falou, não acredito que vai ter planejamento. Pô, não sei, meu irmão. Do nada veio algum filho da puta que fez uma IA e que analisa o histórico da tua empresa mediante o objetivo que você quer e traz Então, o planejamento do nada, dia 2 de mas eu digo em janeiro. cima disso, não é sobre existir uma IA que vai fazer isso. É alguém ter culhão para poder executar só o que a IA faz. Culhão pra executar, pode ser. Então, aí que tá, porque eu acredito que há níveis e níveis. Talvez um microempreendedor que esteja usando uma IA, ele vai usar e seguir o que a IA mandou, porque ele tem necessidade de uma ajuda externa e para ele aquela ajuda que a IA deu é o que ele vai seguir. Eu acredito que existem termos e termos. Agora, o que eu concordo 100% no que o Luciano falou é sobre as tarefas operacionais. Acredito que a gente vai ter muita gente trazendo estudos de caso, como o Luciano já mencionou que a gente está falando de tecnologia, como a Fê já mencionou que a gente está falando de business. Muita gente vai trazer estudos de caso e cases de como melhorou ou aumentou a produtividade em determinadas situações. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui. O Sérgio Fernandes, que é nosso parceiro, nosso amigo, ele tem uma IA, que é a Copybase, que é uma IA de marketing mais voltada à área de gestão de tráfego. Ele já tem cases de como, com a Copybase, ele conseguiu otimizar o trabalho de designer para fazer peça e arte para as campanhas, sacou, de mídia. Já tem isso. Já tem case de como a IA auxiliou no dia a dia do gestor, da gestora de tráfego a otimizar seu tempo e conseguir investir mais na análise e menos no operacional. Eu acredito que essa visão operacional que a gente tem, que em diversos momentos são coisas básicas que a gente gasta muito tempo, a gente vai conseguir melhorar. E acredito que isso cada vez mais vai evoluir. Eu estava testando com as meninas de business esses dias, por exemplo, o Canva, a inteligência artificial do Canva. E eu falei assim, às vezes eu me mato na internet para achar imagens em banco de imagem, que sejam imagens que eu queira usar numa determinada aula, numa determinada apresentação, que passem aquilo que eu quero dizer, eu quero mostrar, e eu me mato. Eu não sei vocês, mas às vezes eu passo horas pesquisando a imagem para que aquela imagem faça sentido no que eu estou trazendo. Cara, a gente usou a IA, a Mafê estava comigo nesse teste que a gente fez com os meninos. A gente abriu o Canva, o estúdio mágico deles lá, e eu escrevi: uma mulher negra em praça pública lendo um livro sobre dados. E me trouxe num dia ensolarado. Exatamente a imagem que eu gostaria de usar, por exemplo. E o livro, inclusive, que a mulher estava lendo, era o menos ativo mais nada. Era o meu. Mas, porra, essas questões operacionais, para mim, a visão é essa. Acho que os profissionais de Digital Analytics aqui, de marketing digital e de dados, vão descobrir, como o Bonel menciona no podcast 144, sobre tudo que todos contaram sobre a área de dados, que ele já utiliza a IA para gerar códigos que ele depois valida se está certo ou errado. Mas ele não gerou o código inteiro. O bom senso a IA não vai ter. Senso é esse. Então, acho que, primeiro, quando você for... E aí tem um ponto muito específico, eu não lembro se a gente falou isso no podcast 144, o que a gente falou sobre que essa parte de você analisar de fato o resultado é muito importante. E isso traz uma premissa que é interessante, porque assim, se eu estou pedindo para a IA fazer algo que eu não sei fazer, eu não deveria estar pedindo para a IA fazer isso. Porque se eu não sei validar, se eu não sei validar se está certo. Então, assim, tem uma galera que está usando a OpenAI ou o ChatGPT. Vou usar o ChatGPT aqui, porque é o mais utilizado, né? Mas está usando essas ferramentas de inteligência artificial para poder gerar código. E aí, pô, o cara vai lá e deixa várias brechas de segurança, porque ele faz a pergunta só, preciso de um código que faça isso. E não preciso de um código com contexto onde, você não deixe ninguém invadir o meu sistema ou algo do tipo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, sempre digo isso, porque se a gente pede para IA coisas que a gente não sabe avaliar se está certo ou errado, a gente pode subir códigos oriundos de uma alucinação. E aí é uma merda, irmão. Porque a gente está indo para um caminho, foda-se, sacou? Tipo assim, a gente vai gerar a gente lutou tanto para chegar no cenário onde a gente está, de que a gente diminuiu a quantidade de vulnerabilidade dos sistemas que a gente tem relacionados a, principalmente, essa estrutura de marketing digital no geral. E aí, pô, a gente chega agora e começa a subir código de OpenAI com alucinação, a gente está retrocedendo. Então, de novo, o poder do bom senso, a IA ainda não tem. Então, você que tem que ter. E principalmente, pô, você chega para alguém e faz uma determinada pergunta,
é muito difícil essa pessoa conseguir chegar num nível de interpretar de primeira aquilo que você quer, né? É você chegar e falar numa oficina e falar assim, pô, eu tô com o meu carro quebrado, meu carro não liga. Pô, foda-se, se o seu carro não liga é por causa de uma porrada de motivo, né? Se o mecânico não souber te perguntar as coisas certas para que você consiga dizer, ah, então beleza, é a ignição, sacou? Ou algo do tipo, você vai acabar ficando refém desse tipo de ferramenta e principalmente subindo código em produção que está quebrado porque ele é oriundo de alucinação. Então a gente tem que tomar muito cuidado e que bom, né? Porque a IA ainda não tem esse poder de bom senso. Porque senão a gente tá tudo... Um amigo meu falou uma parada, ele falou assim, cara, tô testando IA pra caralho, não sei o quê, mas eu tenho hoje comigo uma analogia, que é que eu sempre me pergunto se eu vou usar a IA para aquilo ou não. Ele falou assim, se você fosse na farmácia, beleza? Para tomar injeção, e tivesse uma máquina que aplica, tu ia esticar teu braço de boaça? Ninguém opera. Você fala qual vacina que é, tu clica, estica o braço, a máquina bota aquela merda no teu braço e aplica. Tu tomaria a injeção assim de boaça? Aí eu falei, pô, nem fudendo, teria bolação, veria quem usou antes e tal ali. Então tu não usaria ChatGPT ou OpenAI pra parada que tu não domina e tu não sabe se está sendo feito certo. Aí não, nesse caso eu prefiro a máquina, hein? Nesse caso eu prefiro a máquina. Eu prefiro a máquina, hein? Nego, às vezes pra chave, foda. Pra gente finalizar aqui e pros nossa última previsão. E a previsão, essa aqui um tanto controversa. Vocês acreditam que ferramentas como Mixpanel, Amplitude vão brigar mais de frente com o GA4 nas versões gratuitas, uma vez que a gente tem visto tanta reclamação das pessoas quanto ao GA4? Vocês acreditam que as empresas e profissionais vão começar a falar assim, deixa eu testar o GA4 com Amplitude, deixa eu testar o GA4 com o Mixpanel, e deixa eu ver se o Mixpanel e o GA4, será que vai ter, esse é o momento onde o GA4 deu uma abertura fodida para que essas ferramentas como Mixpanel e Amplitude, que a gente conhece, que a gente sabe que são boas, as pessoas vão usar e vão dar chance para mostrar e testar essa ferramenta e ver que é boa ou não? Se a gente não tá nesse momento, eu sou um tamarindo, né? Porra, arrego, né? Porra. Assim, é muito isso, sabe? Eu acho que o GA4, cada vez com que ele foca em trocar o nome do relatório de explorar para analisar, ou seja, ele gasta tempo numa funcionalidade que não resolve problema nenhum na ferramenta, ele abre um vácuo para essas ferramentas chegarem próximo a ele, né? Então, mudar o layout já tá acontecendo, cara. Essa aí que você mandou, ele tá corretíssimo. Do nada, mudança. Sai daquela página lá do Java. Mudança. Pô, vai se Mudamos fuder, né? agora o nome da aba explorar para analisar. Pô, vá tomar no seu. Qual é, né? Pelo amor de Deus. Puta que... Só fudeu a gente no curso, que a gente gravou um curso inteiro dizendo a explorar e agora eu sou o desculpa. Sim, tem que regravar a porra toda. Não, mas acho que assim, acho que isso já tá acontecendo hoje, tá? Isso já tá acontecendo hoje. A gente vê tanto dos clientes, acho que a Mafê pode dizer até mais com mais precisão, mas na auditoria a gente vê muito já a galera, principalmente que está ligada a um produto não considerando o GA4. Lógico que esses caras já têm uma predisposição para ir para um cenário onde ele vai usar ferramentas de produto que são um pouco mais do que o Amplitude e Mixpanel oferecem lá com a gama de recursos que eles têm. Mas isso tem se mostrado cada vez maior e assim, eu também acho que ano que vem a gente vai começar a sugerir mais essas opções. A gente já está montando processos do ano que vem já de auditoria e uma das coisas que eu já desenhei foi, cara, se o cara é um produto, talvez eu não indico o GA4 para ele, vamos instalar diretamente a amplitude dentro desse cara, porque acho que vai suprir melhor as necessidades dele, assim. Concordo totalmente, e é bem na linha do que o Luciano falou, não é nem uma questão de achismo, é uma questão de dados baseados em realidade. Eu vejo aqui com os nossos clientes cada vez mais a galera optando por isso. O mesmo que não, a galera que não optou, mas tem muita gente que já se pergunta, tipo, pô, será que existe uma outra ferramenta em onde eu não teria esse problema? Ou que me resolve isso de uma forma melhor? Isso tem sido cada vez mais comum.
principalmente quando o Google Analytics começa nesses papos de que agora tem que pagar, né? Porque aí, pô, peraí, já que eu tenho que pagar, vamos escolher agora o melhor produto que eu tenho sobre isso. E aí eu acho que o Google Analytics vai até chegar num nível muito bom, né? Tem times muito bons lá dentro para poder evoluir o produto, pô, né? É o Google, né, caralho? Mas eu acho que ainda assim eles vão comer muita água, porque esse paradigma de orientação ao evento é algo que a Amplitude, a Mixpanel e diversas outras ferramentas fazem há muito tempo, né, cara? E assim, vou te dar uma bola, inclusive, porque não é só Amplitude Mixpanel mais não. Agora, pô, AppsFlyer também tem ferramentas de traqueamento. A gente está testando aqui agora, parece ser bem robustazinha, bem interessante. E aí, pô, é mais um player dentro dessa gama de ofertas, assim, né? E aí eu acho que, pô, pode ser interessante, talvez, nesse vácuo. E aí, pô, é foda, porque eu vou puxar um saco da Amplitude aqui. Mas é porque eu tava na Product Camp agora e eles me deram, tipo, uns papos, assim, que são bem interessantes. Que é, pô, a Amplitude tá, pô, criando uma iniciativa, já tem, né, de A/B teste dentro da ferramenta, integrando essas informações. Então, acho que é algo que o GA4 não tem isso, e aí, pô, já é um puta diferencial da Amplitude em relação ao GA4, que faz o cara pensar, pô, eu vou ter que pagar o GA4 agora e uma ferramenta de teste AB? Não, né? Eu vou usar uma que me dê uma oferta. Acho que é um vácuo e um momento muito interessante do mercado de digital analytics, porque essa mudança de paradigma do Google, e isso é bizarro, né? As pessoas estavam numa zona de conforto tão grande com relação ao Universal, que o fato dele mudar para uma orientação ao evento, que é algo que tipo, é a tendência do mercado, acabou sendo não um tiro no pé, né? Mas abrindo um vácuo para outras ferramentas entrarem nesse esquema, né? Deve ser muito difícil ser o Google mesmo. Eu concordo, acho que é um momento muito propício. É claro que assim, tem que ter todo um trabalho de conscientização, de comercial, de marketing das ferramentas, mas a gente, com os clientes da consultoria diretamente, eles ainda usam muito o GA4, mas estão exatamente nesse momento de ficarem muito frustrados com todas as limitações e todas as mudanças, o que faz você olhar para o lado, né? Tá, quem não... Eu esqueci qual é a frase, né? Mas quem dá espaço abre margem para concorrência, essas coisas assim. Então a gente está... Quem não dá assistência gera concorrência. Então, é como se fosse um relacionamento em crise que a pessoa começa a olhar outras opções. É a Jojo Todinho que falou isso? Acho que foi isso, né? Eu não faço ideia. Essa frase eu conheço antes de eu saber que Jojo Todinho existia. Eu não sei se foi ela, mas se foi, fica a citação. É bem anterior a ela. É bem anterior, acabei de pesquisar. É porque eu escutei a primeira vez ela falando. Então. Agora, se tem uma coisa que o Google dá realmente é assistência, né? Então, cabe muito bem. Né? Cabe bem essa frase. Não, mas peraí. Não dá assistência, entre aspas, né? Pô, vou dar um salve agora, porque o Google teve uma grande iniciativa. Tem uma comunidade do Discord do Google Analytics 4, que, pô, pela primeira vez... Inglês. Tudo bem, inglês. Aí, pô, quem não dá... O Google gera a plataforma não só para uma única num país, né? Ele não está restrito, então vai ser inglês, não tem o que fazer, né? Mas é uma plataforma muito interessante que a galera não é tão aberta a tirar dúvida, mas o cara que tá lá do Google tira bastante a dúvida dos outros lá. E, pô, tirando o Google... Mas é bem segmentado, né? Eu acho foda, mas é bem segmentado. Eu acho legal, eu concordo com a iniciativa, mas eu participo da comunidade também, e o cara tira dúvida mais ou menos, né? Muito mais a galera se autoajudando do que o cara falando. Mas acho que ter um fórum oficial. Mais comunicado. Mas ter um fórum oficial do Google, onde você possa tirar. Mas o fórum oficial já existia, só que era naquele tipo era uma merda, blog. né? Era uma merda. Parecia o Flodão, tá ligado? Agora só tá a oportunidade da galera conversar entre si, mas eu acredito que, falando de comunidade e fórum, tem um que chama Métricas aos Prime, que é melhor com certeza, eu ainda ia falar sobre a comunidade Google Tag Manager que a gente gerencia lá, que a gente tira muito mais dúvidas. Eu tava criando uma escada para poder falar disso, né? Mas tudo bem. Mas aí, pô, são 9 da manhã, você vai ter ódio. Aí eu acabo indo pro caminho do ódio. Agora são 10, eu tô mais tranquilo. Mas, pô, falando sobre essa questão, eu acredito que vai ter cada um no seu quadrado. Não sei se a Mafia vai concordar no que eu vou falar, até para ela complementar o que eu estava dizendo antes, mas acho que a gente vai começar a ter cada um no seu quadrado. Por quê? A gente usa Amplitude, a gente usa Mixpanel há muito tempo, a gente usa AppsFlyer, mas, por exemplo, o AppsFlyer, eu sempre falo para todo mundo, você vai montar app, você tem que ter uma ferramenta como o AppsFlyer para mensuração de mídia no teu app, porque ela vai te ajudar e ela é agnóstica e o caralho. Só que hoje, quando você fala dessa parte de mensuração de mídia web, o Google Analytics 4 é a melhor ferramenta que tem. Não tem comparação, assim, sendo muito transparente. Falando de captação.
beleza? E aí, paralelo a isso, na minha concepção, Mixpanel e Amplitude são ferramentas absurdamente melhores que o GA4 para produto. Essa que é a questão. Então, talvez o time de marketing, que é o que a gente lida muito na consultoria, né, Mafê, prefere o GA4. Por quê? Porque está acostumado com as métricas, já está mais acostumado com a interface, e lá ele mede melhor a mensuração de mídia, vamos dizer assim, mensuração de resultado, na parte de marketing. Já produto deixa a desejar. Tem informações necessárias que a gente quer, que o GA4 não é tão bom, que o Amplitude e o Mixpanel dão de lavada. Então, eu acredito que a gente vai começar a chegar num cenário que é igual marca de qualquer coisa mesmo, né? Pô, eu tô aqui num MacBook com um iPhone, mas o streaming que eu mais assisto é Netflix, no Apple TV. Então, uma empresa não vai ser boa em tudo, uma ferramenta não vai estar te entregar o melhor de tudo. Eu acredito que às vezes a gente vai começar a ter acordos de, para produto, as métricas de produto eu não vejo no GA4, eu vejo no Amplitude, no Xpen. As métricas de marketing eu vejo no GA4. As métricas de não sei o que eu vejo não sei aonde. Igual as métricas financeiras, você não vê no GA, você não vê no Amplitude, você não vê no Xpen. Você vê talvez numa ferramenta como Zoom da vida, você vê em outro lugar. Eu acredito que a gente vai começar a ter um quadrado fechado para cada tipo de negócio e ferramenta que melhor atende aquela necessidade. E aí que é o problema que eu acredito que vai existir, que é uma empresa que utiliza 6 ferramentas para mensurar o bagulho todo. Só que cada área daquela empresa utiliza uma. Eu acho isso um pouco ruim pro momento que a gente tá de maturidade, tá? Eu acho. Pra não dizer péssimo. Mas eu não sei, tipo, você diz, acho que me explica melhor, talvez, porque assim, a amplitude, o que não tem de medição de atribuição na amplitude que tem no GA4? Porque o GA4, até então, ele tinha vários modelos de atribuição, só que agora ele zerou esses modelos de atribuição. Então, mas a questão não é sobre o modelo de atribuição e tudo mais, é sobre a forma como alguém consome essa informação, sacou? Na amplitude, você para achar alguma coisa de mensuração de resultado, de mídia e tudo mais, é mais complexo. É mais difícil, você tem mais relatório para ver. Tem, mas é justamente sobre isso. Não, é igual eu tô falando, o recurso de você ver DAO, e mal, você ver cohort, o GA4 tem, mas não é errado, bom, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Não é bom, não é bom. Essa que é a parada, entendeu? Meu ponto é esse, eu não tô dizendo que a gente... que é a melhor forma, mas acho que vai existir. Eu posso dar um exemplo claro aqui, fazendo uma analogia. Por exemplo, para mim, Gustavo, a melhor ferramenta de trabalho para a Mafê é ter um MacBook. O Gabriel, nosso time de audiovisual, usa a porra de um Avel, que é outro produto fodido. Se a gente fechasse a parceria com a Apple, o Gabriel ia ter que usar um iMac para poder resolver a vida dele, porque senão ele ia ter um computador tão potente para o tipo de recurso que ele utiliza. Entendeu? Acho que essa que é a questão, fazendo uma comparação aqui. O Gabriel vai ter que... Imagina, hoje o Gabriel vai fazer um podcast ao vivo, o episódio 100, né? Tem que levar o iMac debaixo do braço. Sim. Não, mas eu fico pensando só se, tipo, se a limitação ela é só visual, porque assim, entre aspas... Eu acho que é visual e conceitual e educacional. Você conversa com Amplitude? Quase nunca. Sendo honesto, Carol Nicolino, nossa parceira, do Amplitude. A gente conversa com Amplitude, a gente vê palestra de Amplitude, Amplitude tem cursos no Prime e é falado sobre produto. Eles mesmos, você pode ver que o próprio foco do produto não é aquisição. Olhando mídia, é produto. Você pode ver que o próprio foco deles é esse. Então não estou dizendo que tá errado, que é ruim não. Na minha concepção, todo mundo pode aprender e quem sabe utilizar. Mas acho que você vai vivendo maneiras diferentes. E, por exemplo, o AppsFlyer. Se a AppsFlyer tivesse a mensuração web melhor, eu diria que a AppsFlyer resolveria a vida de mensuração de todo mundo. Porque a AppsFlyer você consegue pegar os eventos e criar públicos para o Facebook, para o Google, é uma ferramenta agnóstica que não está dentro dessas mídias como um todo, a gente teria uma evolução muito melhor. Para a app, ela resolve a vida. Eu vou te falar, eu acho que até a gente está implementando a AppsFlyer agora e a gente tem visto um SDK muito melhor, assim, então acho que pro ano que vem, talvez, fazendo uma previsão, a AppsFlyer a gente vai ficar fazendo essa previsão de A4 aqui, foda-se. Então, é foda. Porque quando você conhece o AppsFlyer, o pessoal fala, ó, se for web app, a gente consegue, só web não, entendeu? Mas também não é um investimento tão grande. Mas, ó... Acho que uma previsão a gente tem uma boa aqui. É que essas outras ferramentas talvez se adequem mais à parte de mídia do que elas são hoje. Mas aí eu quero levantar a bola, Luciano, pro nosso finalmente aqui. Qual a parte legal, Luciano Fialho? Não, abre queixada, não fecha não, imperador. Luciano, qual é o melhor local que as pessoas podem ver sobre AppsFlyer, Amplitude, Firebase
Mixpanel, GA4. Cara, métricas Boss Prime, meu parceiro. Mais de 22 treinamentos Empresa lá. agnóstica. Exatamente. A gente não é fanboy de ferramenta, inclusive tem curso de todas elas. E aí, pô, você pode entrar lá para poder aprender mais sobre Digital Analytics, meu parceiro. É isso. Fico pensando... Tá aqui na descrição e tem um salve. Ó, só um salve aqui, pra gente terminar o nosso pitch e você finalizar com a tua conversa. Tem um salve. O link que estará na descrição possui um bônus. Clique e veja qual é. Exatamente. Dessa vez vai ter desconto. Então pega aí. Não fala, deixa a galera clicar, cortou a porra do easter egg. Falando em easter egg, tem um louro José no teu ombro ali. Pega ali atrás aí, Gustavo. No teu lado esquerdo. É. Esse louro José. Depois só me ajuda a encaixar lá de novo. Porque meu copo do Dungeons Dragons ali tava fazendo. Não precisa. Tu vai finalizar com o livro na mão, pô. Comprar o livro do Roliço aí, menos X mais dados. Tá nas livrarias já, inclusive na de Congonhas. Fiquei muito feliz que eu cheguei lá e tava o livro. Fiquei tirando foto do livro, tá? O pessoal não entendia porra nenhuma. Falei, não, eu conheço o autor, porra. Conheço o autor, porra. Tô mandando pra ele. Do lixo pro mundo, meu chapa. Garanta seu exemplar, tá em Kindle, tá também aqui, livro físico, tamo junto. Bill, Mafê, deixa um recado final para a galera nessas previsões aí. E Feliz Natal e Ano Novo. Pois é, acho que esse é o maior recado de todos, né, pô? Boa sorte, vocês vão precisar, né? Boa sorte, paciência. Good luck. Mas além disso, acho que o que eu falaria seria acompanhe essas movimentações e vai testando essas funcionalidades novas, nisso que eu falei, para você ir conhecendo e você entendendo se faz sentido para o seu dia a dia de trabalho e como que você pode usar. Não fica fechado fazendo, eu sempre fiz assim, não tem por que mudar. É dessa forma que a gente acaba ficando desatualizado, porque a gente está, como todos os anos, no ano que vai ter muita mudança. Sim. Perfeito. É bem por aí. Luciano, deixa o recado final. Deixa o recado final pra galera aí. Eu só acrescentaria uma coisa que eu tenho visto no meu dia a dia, e aí indo para as filosofias assim, eu acho que a gente não pode fazer com que as limitações do GA4 se tornem limitações no nosso dia a dia de trabalho, só porque existem. Aí, juntando tudo que a gente está falando... Tem nego usando o GA4 de muleta? Não, é porque eu acho que tem lacuna do GA4 que você... E a terapia do Fio tá em dito, viu? Mano, eu vou, né, Ele cara? meteu um papo de terapeuta agora. Você não pode deixar as dificuldades da vida limitarem o teu potencial. Que é muito sobre esse papo final que a gente está falando. Às vezes tem problemas do GA4 que a gente consegue resolver em outros lugares ou de outras formas. E não é simplesmente aceitar aquele problema ou tentar criar uma gambiarra louca através de, sei lá, de GTM, qualquer porra, para resolver. Tem lugares e tem outras ferramentas que você consegue resolver aquilo de forma muito melhor. E eu vejo esse movimento acontecendo bastante esse ano, eu acho que vai acontecer ainda mais no ano que vem, e eu acho que a gente tem que estar aberto para essas experiências, para todos os profissionais, acho que é um bom recado. Pô, Luciano, deixa o recado final para rapaz aí. Busquem conhecimento. Não, acho que por mais que era 9 horas da manhã, agora eu tô um pouco mais feliz. Eu acho que vocês podem ter esperança aí. Conversou com a galera. Acho que vocês podem ter uma certa esperança aí, principalmente essas ferramentas melhorarem. Eu acho que pela primeira vez a gente vai passar a ter outras opções que não só o GA4. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder ter um mercado maduro, sabe? De você ter o poder de escolha. Pô, eu acho que para o meu produto aqui faz mais sentido a Amplitude, ou para o meu e-commerce faz mais sentido o GA4. Eu acho que essa é a primeira vez em que a gente vai, primeiro, sentar chegamos numa bifurcação do mercado, né? Que a gente pode escolher agora entre outras ferramentas. Que bom que a gente tem outras ferramentas para poder escolher. Então, faça essa escolha com cuidado para a gente não ficar refém de outra ferramenta igual a gente ficou do Universal Analytics durante Eu acho isso muito foda, porque se a gente for pensar... eu não faço terapia não, hein? Mas tu viu que eu busquei lá no... Não, mas ele conversa muito comigo, pô. Eu compartilho com ele meus conhecimentos. Eu faço terapia e no mesmo dia a gente tem reunião, pô. Então eu já sei. Exatamente. Mas eu acho muito maneiro quando eu reflito sobre isso, porque a gente está aqui há muitos anos e durante muitos desses anos a gente tinha que explicar a diferença entre Google Analytics e antigamente a gente chamava de Web Analytics, né? E olha que momento a gente está agora. Tipo, o GA era tipo Bombril, né? Ninguém sabia que existia outra coisa. E a gente está num momento em que existem... Eu gostei, isso é metonímia, ensinando português também aqui. Top. É metonímia o nome disso, marca versus obra. Sim. E durante muitos anos foi assim, né? Metonímia. Eu queria deixar aqui, ó, pra galera um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2024 seja um excelente ano, que vocês estejam cada vez mais presentes na nossa vida, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, e vocês todos aqui, e
queria dizer, como disse o Lucian, a gente tá num cenário aqui igual a gente tava no primeiro jogo de Pokémon para Game Boy Color. Você podia escolher lá o Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Você tem agora essa opção. Porque a única forma de você ter o Pikachu é se tu jogasse o Pokémon Yellow. Fora isso, tu tinha que escolher o Pokémon que tu quisesse. E ninguém era maluco de não escolher o Charmander, né? Um abraço, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!